Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós estamos hoje indo para a nossa 7ª aula do nosso estudo sobre o livro de Romanos e nós estamos caminhando, vimos que Paulo está nos ensinando nessa carta sobre a vontade de Deus, o Evangelho de Deus, né? Através de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo. E nós vimos que Paulo começa para apresentar o Evangelho de Deus, ele começa apresentando sobre a ira de Deus, que nós vimos nos capítulos, do capítulo 1, do verso 18 até o capítulo 3, verso 20. E depois nós iniciamos agora dando a boa notícia. Paulo deu a má notícia, que a ira de Deus está sobre todos os homens. E agora Paulo está dando a boa notícia, a graça de Deus, né? A graça de Deus que vai do capítulo 3, 21 até o capítulo 8, verso 39, onde Paulo vai falar sobre a boa notícia do Evangelho, que é a graça de Deus. E ele começou na semana passada, nós vimos no capítulo 3, do 21 ao 26, a justificação pela fé, que Paulo fala que todos os homens são justificados pela fé. E em seguida ele defendeu como as críticas, né, do 3, 27 a 31 que nós vimos. Ele pensou nas críticas que os judeus fariam com relação à questão da fé, da salvação, da justificação pela fé, e ele responde essas perguntas, né? Depois Paulo começa a falar sobre que o Evangelho, esse Evangelho que ele está pregando, ensinando, o Evangelho de Deus é atestado pelas Escrituras. Nós vimos aqui. E agora o próximo passo que nós vamos ter é o argumento de que agora Paulo vai buscar no Antigo Testamento exemplos que sirvam para fundamentar essa afirmação de que a justiça de Deus ela vem da fé, e isso não é novidade, isso já está em toda a palavra de Deus, está em toda a Bíblia. E ele vai escolher dois personagens assim, principais do Antigo Testamento, né? Que é Abraão, como o mais ilustre dos patriarcas, e depois escolhe Davi, também o mais ilustre dos reis, né? E então ele vai usar esses dois exemplos de a justificação que Abraão foi justificado pela fé e não por obras, e também Davi, o rei. E ele faz alguns comentários aqui, né, que alguns comentaristas, eles não fazem nenhum esforço para ocultar a impaciência que eles sobre essa uso das escrituras antigas, né? Mas mesmo assim ele não se importa com esses comentaristas que são contrários, e ele vai usar a argumentação de Paulo sobre que Romanos é tão importante para se entender todas esses fundamentos, essas doutrinas fundamentais da fé, da justificação e da salvação, do Evangelho, né? E ele diz que Romanos ocupa o lugar mais importante, é uma das cartas mais importantes, pelo menos por algumas razões para isso. A primeira é que nela Paulo esclarece que ainda mais o significado da justificação pela fé. E ele usa o que a Escritura diz sobre Abraão e Davi, que ele vai fundamentar para elaborar a significância destas palavras, justificação e fé, e a relação entre justificação e fé. A segunda razão que ele vai usar é que os cristãos judeus entendam que o Evangelho da justificação, ele está escrevendo lembra para a igreja de Roma, que tem gentios e judeus. Então ele está escrevendo para justificar que os judeus que estão lá em Roma entendam que o Evangelho da justificação pela fé que ele anuncia não é nenhuma novidade, como já vimos falar. E que os cristãos, também os cristãos que vão receber a carta, apreciem a rica herança também
tanto para os judeus lembrarem que a justificação pela fé está no Antigo Testamento, e que também os gentios que estão lá em Roma vejam que a herança que eles estão recebendo pelo Evangelho é algo tremendo, que Deus já tinha prometido desde a antiguidade, né? Que não é algo novo, né? Está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E aí, aqui, mostrar que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento as pessoas eram salvas pela fé e não por mérito, por obras, né? Como muita gente pensa, né? Que os judeus eram salvos pelas obras. Não, pela obediência à lei. Nós vemos que jamais cumpriram a lei totalmente. Eles foram, os que foram justificados pela fé, né? Quando a gente está estudando os livros históricos, quem está estudando conosco vê isso, que é quantas pessoas gentias foram salvas pela fé, não por obras, né? Como Ruth, Raabe, que nós vemos no Antigo Testamento, né? E aqui ele vai trazer duas razões pelas quais Paulo escolheu Abraão como seu principal exemplo. A primeira delas é que ele foi o ancestral, o primeiro pai de Israel. A rocha que fostes cortados, ele está se reportando a Isaías 51, tá? E o favorecido, ele também, Abraão, foi quem recebeu a aliança das promessas de Deus. E a segunda razão que ele traz por escolher Abraão é que, aos olhos dos rabinos, Abraão gozava da mais alta estima, sendo considerado a síntese da justiça e até mesmo o amigo especial de Deus. Então, ele escolhe Abraão para que fique fundamentado, era uma pessoa muito importante, né? Ele vai comentar que também que a questão das obras, ele vai usar alguns argumentos aqui, alguns argumentos na página 141 do meu livro, do livro físico. Eu não sei qual é a página do livro em PDF, mas ele vai usar agora alguns comentários dos rabinos no Talmud, né, que visava, usando livros apócrifos como Júbile e como Macabeus, para fundamentar esta inclusão de Abraão. E também vai apontar para o livro de Tiago também, que é um livro que tem uma discussão ali, se Abraão foi salvo pelas obras ou pela fé, né? Tiago traz essa discussão, mas ele traz uma conclusão interessante aqui no final do parágrafo, que diz: todavia, por trás do argumento de Tiago, todo o argumento do livro de Tiago, está a tradição judaica. Lembre-se que Tiago era judeu, irmão de Jesus também, e judeu. Por trás de toda aquela discussão estava a tradição judaica, que ele rejeita, que Tiago rejeita, e de que Abraão foi justificado pelas obras, né? Ele estava rejeitando que Abraão foi justificado pelas obras, mas sim pela fé. Mas ele vai trazer a importância das obras, e a gente também não pode deixar de trabalhar, né? Depois de justificados, agora nós temos obras de fé, né? Efésios capítulo 2, Paulo fala isso, que nós somos criados, feituras de Deus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então é importante isso, que as obras são fruto da justificação e da redenção, né? E aí ele faz ele pressupõe que a familiaridade histórica bíblica de Abraão, e em particular com 4 dos seus episódios de vida. Quando Deus chamou Abraão para deixar sua casa, sua parentela, o que Deus estava planejando? Tirar Abraão da sua casa, da sua parentela, e trazer para Canaã. Em segundo lugar, ele traz para a terra de Canaã, ele diz que vai levá-lo para a terra de Canaã. E, em terceiro lugar, quando Abraão tinha 90 anos, Deus faz
e Sara 90 anos, Deus faz a promessa, né? E Deus confirmou a sua promessa depois, quando ele tinha 100 anos, né? Que ele deu um filho, lhe tornou o pai das nações, mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai das nações. E o quarto motivo é que Deus provou a Abraão, pedindo-lhe que sacrificasse os filhos. Então tem essa perspectiva grande de Abraão, que Deus, em todo tempo, Abraão creu, tanto na saída de Ur, quanto quando Deus muda o seu nome, quando Deus, o Senhor, faz com que ele espere o tempo correto, que ele creia nas promessas. E nós vamos dar uma olhadinha no texto do capítulo 4, onde nós vamos abordar toda essa experiência de Abraão, né, com Deus, e a fé que ele guardou. Ele sempre foi justificado pela fé, né? Tanto quando ele sacrifica Isaac, né, no capítulo 17, nós vemos que ele também tem uma atitude de fé, né, que Deus poderia ressuscitar o seu único filho. Então, agora nós vamos para o texto, né? Nós vamos ver agora que Paulo, Stott, no seu livro, divide o texto em 4 partes, né? Em 4 partes do capítulo 1, do capítulo 4, do 1 ao 8. Depois ele faz uma segunda parte, que vai do capítulo 4, do 9 até o 12, que ele vai falar sobre o justificado pela a justificação e a circuncisão. Depois ele teve outra divisão do capítulo 4, do 13 até o 17, a parte A. E a última parte vai ser do 17 até o capítulo 20, até o verso 22. E na sua conclusão vai ter os versos 23 e 24 e 25. Nós vamos ter uma conclusão. Então vamos dar uma olhada no texto, vamos nos voltar para o texto e meditar em toda esta justificação pela fé, e ele usando Abraão como alguém que foi justificado pela fé e não pelas obras, que Paulo vai argumentar fortemente isso, né, nesse livro, no capítulo 4. E aí nós vemos do verso 1 ao 8, que está escrito aí: porque, ora, pois, dizemos ter alcançado Abraão nosso pai, pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Que, pois, diremos, né? Ele vai dizer. Lembra que ele está repetindo, isso está ligado ao capítulo 3, as perguntas que ele faz, capítulo 3, verso 30, ele diz: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. E aí ele diz: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira alguma. Antes confirmamos a lei. Verso 31 do capítulo 3. Aí entra no capítulo 4. Que diremos, pois? Diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Será que Deus alcançou Abraão na carne, nas suas obras? Aqui é uma alusão às suas obras, aos seus méritos, né? Segundo a carne, segundo os seus méritos, segundo a sua fidelidade, tudo isso? Não. E aí ele faz essa pergunta. Verso 2 diz: porque se Abraão foi justificado por obras, lembra? Então, por isso que o verso 2 responde: nosso pai segundo a carne. Ele está falando sobre as obras. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus, porque diz a Escritura: Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Isso nós vamos ver. O Stott faz uma boa explicação sobre essa questão de que salário não é favor, é dívida. Nosso patrão nos deve porque a gente trabalhou,
nós vendemos o nosso tempo, então ele nos deve, né? Verso 5, mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, e bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, aqui ele vai trazer Davi, e ele está dizendo que Davi e Abraão foram justificados não por obras, mas pela fé. Então, ele faz essa notícia. Então, ele faz essa pergunta, e no verso 2, né, nós vimos aí já essa explicação que ele contrapõe a resposta aí de justificado pelas obras ou justificado pela fé, né? Porque, verso 2, porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, né? Porém, não diante de Deus. Ele pode se gloriar diante das pessoas, porque diante de Deus ninguém pode se gloriar por suas obras. Lembra de Isaías que diz que todas as nossas obras são como trapos de imundícias diante de Deus, porque todas as nossas obras estão maculadas pelo pecado. Porque nós nascemos em pecado, nós vivemos numa sociedade, na nossa vida, em todo um mundo cheio de pecados. E o pecado corrompeu tudo, até as nossas boas obras, né? Que são consideradas diante de Deus como trapos de imundícia, né? Então é isso que ele traz. Você pode se gloriar para os homens das suas obras, mas para Deus jamais. E aí no verso 3, ele entra no verso 3 agora dizendo que, pois que diz a Escritura. Agora ele vai trazer ele vai dizer, então, o que é que diz a Bíblia, a Escritura? E já voltando a Gênesis, e agora ele volta a Gênesis capítulo 15, 16, e ele usa a Escritura dizendo assim, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele já mesmo, ele faz a pergunta e já responde, e ele responde com a Bíblia. Gênesis 15, 13, 16, onde o próprio Moisés escreve que Abraão ele creu e isso foi imputado por justiça. E ele vai fazer John Stott vai fazer um comentário interessante aqui entre o crer e ser justificado. Aqui há uma sequência que significa, que tem que ser colocada aqui, que primeiro se crê, depois é justificado. Ele vai trazer uma alusão muito clara nisso. Nós não podemos ser justificados antes de crer. E o crer é fruto da fé, né? Então veja uma relação muito clara entre fé e justificação. Vai trazer muito essa relação. Você lendo no livro, eu não tenho tempo de ler o livro todo com vocês, mas apontar sobre essa relação. O Joyce Stott vai fazer uma boa relação entre fé e justiça, estão sempre ligados. Você crê e tem uma sequência, não é primeiro a justiça, depois a fé, mas é a fé e depois a justiça. E lembre-se que fé, ninguém nasce com fé. Fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer também, né? E agora ele vai fazer uma alusão do que é crer, que é justificar. Quando ele diz aqui, Abraão creu e isso lhe foi imputado. Ele vai trabalhar sobre esta palavra, imputação, que é um princípio interessante para a gente entender justificação, né? O termo quer dizer, o termo não quer dizer, ele vai trazer aqui que
nos versos 4 e 5, então ele passa a trabalhar com o significado de acreditar, né? Nisso ele foi imputado ou creditado, né? John Stott vai trazer a palavra acreditar. Ou mais especificamente, é acreditado, que é a palavra no grego logizomai, né? O verbo grego logizomai, que aqui ele usa pela primeira vez e repetirá mais 5 vezes no discurso desses versículos aqui, né? Assim, acreditado. O termo quer dizer acreditar ou computar. E quando usado num contexto financeiro ou comercial, significa colocar alguma coisa na conta de alguém. Assim como Paulo escreveu para Filemão, ele vai citar aqui. Mas o que ele vai trazer, afinal, ao entendimento, mas isso não ocorre definitivamente se tratando da justificação. Então, não é colocar em conta, ele não entende que é colocar na conta algo para a conta. Nesse caso, ele vai dizer que falar de trabalho, salário, obrigação ou dívida seria imediatamente inapropriado. Pelo contrário, o homem que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, ele vai trazer ele dá sem a pessoa merecer, que é o que ele explica no verso 5, né? Que é acreditado, ele é acreditado, ou é atribuído, ou é, como ele diz aqui, justifica, ele atribui, ele independentemente, do verso 6 ele vai explicar, de obras. Então, Paulo, ele vai trazer essa figura de que esse crédito é algo que Deus dá gratuitamente, não porque ele fez alguma coisa, mas porque Deus se agradou e resolveu, não pelo que Abraão fez, mas pelo que Abraão creu. Isso lhe foi imputado para a justiça. E aí ele traz essa figura do que trabalha, é considerado como favor e não como dívida. Mas no verso 5, mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Aquele diz que naquele que crê, quem é que justifica o ímpio? É o próprio Deus que justifica o ímpio. Aquele que crê naquele que justifica o ímpio, que é Deus, a sua fé lhe é atribuído como justiça de Deus. E assim também que Davi, e agora ele vai usar não somente a da Abraão, mas agora ele vai mudar para Davi. E agora ele vai também usar Gênesis 15, não já mais Gênesis 15, 16, como ele usou para Abraão, mas ele vai usar em primeiro lugar Gênesis 15, o Salmo 15, 6, ele vai passar de Gênesis 15, ele vai usar o Salmo 32, 1 e 2, onde o próprio Davi, depois, lembre que o Salmo 32 é um salmo de confissão de Davi. Depois do pecado com Batseba, do crime de Urias, que ele matou Urias, o marido de Batseba, e Natão confronta, ele escreve 2 salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51, são 2 salmos de confissão do seu pecado. E veja, e Paulo vai usar esse Salmo 32 aqui como Davi também entende que ele não foi justificado por obras, mas pela fé na palavra de Deus, na justiça de Deus, e que Deus o justificou por sua fé e não pelas obras. É o que está escrito aí no verso 6, no verso 6, dos versos 6 até o verso 8, por exemplo, ele diz: e é assim que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, ou imputa a justiça, ou acredita a justiça, independentemente das obras. Davi tem a mesma percepção de que ele é salvo, justificado pela graça,
independente do que ele faz, do que ele fez, o que ele possa fazer para Deus. E aí ele usa o verso, o capítulo Salmo 32, 1 e 2, que diz assim, bem-aventurado, Davi dizendo, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado ao que o homem não imputa o pecado, mas imputa a justiça, como ele disse aí no verso 6. Então, Davi também, Paulo usa essa confiança de que Davi foi justificado não pelas obras, mas pela fé e exclusivamente, independentemente das obras, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus que o alcançou através da fé. Então, Paulo, Stott vai fazer aqui no final da página 145, ele diz que podemos juntar as duas peças desse rico vocabulário. O que Paulo tem em mente não se limita a uma única expressão ou uma simples ilustração. Ele deixou claro que a justiça de Deus, que provém de Deus, que é revelada no Evangelho, capítulo 1, reside no fato de ele justificar justamente o injusto. Assim, na segunda parte do capítulo 3, ele continua usando o verbo justificar várias vezes e continua utilizando também no capítulo 4. Ele vai do capítulo 3 até o capítulo 4 explicando a justificação. E aí ele continua no capítulo 4 e ele vai fazer isso no capítulo 5, quando nós vamos ver a próxima semana, o capítulo 5 também, Paulo explicando a justificação. E ele descarta a possibilidade de Abraão ter sido justificado pelas obras. Mas ao afirmar que agora positivamente como Deus justifica o ímpio, verso 5 que nós vimos aqui, ele passa a utilizar novas expressões. Primeiro, Deus nos credita fé como justiça, o capítulo 3, verso 3, 5 e verso 9. E segundo, ele nos credita justiça independente das obras. Ele nos credita fé como justiça e depois ele nos credita justiça independente de obras. E terceiro, ele recusa-se a acreditar os nossos pecados contra nós, mas em vez disso, ele perdoa e cobre os nossos pecados, como nós vimos aqui, né? Então, a justificação de Deus é tremenda. Então, ele mostra aqui. A justificação é um ato de Deus, por misericórdia, por graça, que não depende das obras, assim como foi com Abraão, assim como foi com Davi, e nós vamos ver que ele vai falar que ela também é atribuída a nós, né? A partir daí, nós temos a segunda parte. Ele vai fazer um debate bastante grande agora sobre o entendimento de justiça, de imputar da Igreja Católica com os reformadores. Isso é importante você ler, são fatos importantes para você conhecer e saber, né, isso, sobre as diferenças de entendimento sobre justificação pela fé que a doutrina católica tem, e que foi o fato da reforma, né? Lembra que o fato da reforma foi exatamente isso, a justiça pela fé, que Lutero traz à tona, e os reformadores fundamentam muito fortemente isso, né? Agora a gente entra na segunda parte do argumento de Paulo sobre a justificação pela fé, a partir do verso 9, que Abraão não foi justificado, é que ele vai trazer agora a questão da circuncisão. Que alguém pode entender, ou os judeus poderiam entender que a justificação era fruto da circuncisão, e ele vai mostrar que não, que vai mostrar que Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão. Isso aí está aí no verso 9 ao verso 12, onde nós lemos assim: vemos, pois, esta bem-aventurança
exclusivamente sobre os circuncisos, quer dizer, a justificação pela fé é somente para quem é judeu, quem é circunciso, que é como Abraão, como Davi. Ele faz essa pergunta. Ou também sobre... E os incircuncisos, quer dizer, os gentios, também recebem justificação pela fé? Essa é a pergunta que ele faz. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, repetindo o texto de Gênesis 15 e 16, certo? E aí, verso 10, ele faz mais uma pergunta: como, pois, lhe foi atribuída? Então, como é que Abraão foi justificado? Como é que ele conseguiu ser justificado? Ele faz outra pergunta: estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? A partir daí ele responde não. Veja que agora ele começa não, no regime da circuncisão. E sim quando incircunciso. Ele vai mostrar que Abraão, ele foi justificado antes do sinal da circuncisão, da aliança. E agora ele fala no verso 11: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Tem alguns... mais ou menos que ele durou 12 anos que ele foi, o tempo que ele foi circunciso, que ele recebeu a fé, ele foi justificado, até o momento que ele foi circunciso. Uma discrepância aí de alguns entendem que são, deixa eu ver aqui, ó, que ele foi justificado, que ele recebeu. Os judeus entendem que há pelo menos 20 anos, mais ou menos, que ele ficou entre a justificação e a circuncisão, né? Está aqui no texto. E ele vai trazer essa perspectiva de que é justificado antes da circuncisão, que a circuncisão simplesmente é um sinal da fé, da justificação, e não uma justificação. Senão, a gente veria que também alguns defendem que o batismo é o meio de salvação, né? E o batismo não. O batismo, assim como a circuncisão, é um selo da justificação e do novo nascimento, da redenção, né? Então ele vai trazer essa mesma perspectiva. Ele recebeu a circuncisão como selo da justiça que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o Pai de todos os que creem. Essa palavra é muito importante, essa frase. Por que ele foi justificado antes de circuncidado? Para que ele seja, para vir a ser o Pai, verso 11, no parte B, diz: para vir a ser o Pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Ele diz: para que Abraão fosse o pai de todas as nações, tanto de judeus como de gentios. Por isso que ele foi circuncidado ele foi justificado antes da circuncisão, para ele ser pai de todos os que creem, tanto judeus como gentios, e todos fossem justificados pela fé, não pelas obras, nem pelo sinal, porque o sinal também é uma obra, né? De fé, não é a própria justificação. E o verso 13, o verso 12, ele vai trazer que ele foi tanto o pai para os que creem e não são incircuncidados, como os gentios, e o verso 12, e pai da circuncisão, aqui os judeus, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai,
antes de ser circuncidado, que ele está trazendo uma questão aí, que ele já lembra que já tratou, vem tratando com os judeus. Os judeus, por causa da circuncisão, da lei, de tudo isso, eles se achavam superiores e já justificados por Deus só por isso. Mas ele diz, para ser realmente justificado, precisa ser circuncidado, mas ele diz, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Um judeu não basta ser circuncidado, ele precisa crer para ser justificado, e aí a circuncisão vai ter algum valor para ele, mas não valor para a salvação, mas um valor como sinal da aliança, sinal do povo de Deus, de fazer parte da aliança do povo de Deus para receber as promessas de Deus, né? E agora ele vai trazer, olha, agora ele acrescenta que não foi pela circuncisão, e agora verso 12, e nem por causa da lei. O pai da verso 13, desculpe, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a fé, a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Verso 15, porque a lei suscita ira. A lei suscita ira e não a fé. O outro argumento, nós entramos já no outro argumento. Então, em primeiro lugar, esse segundo argumento que ele vai trazer é que Abraão foi justificado antes da circuncisão, e que a circuncisão simplesmente é um sinal de estar em fazer parte do povo da promessa de Deus, do povo da aliança. E agora ele vai trazer que Abraão não foi justificado pela lei, nem pela circuncisão e nem pela lei, que é a partir do verso 13. Não foi por intermédio da lei que a promessa a Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justificação pela fé. Esse parágrafo ele vai trazer agora mas ele vai trazer uma antítese boa aqui entre o não e o mas, cuja ênfase encontra-se na negativa. Agora não há perguntas e respostas como ele fez antes, mas afirmações. Ele traz agora respostas como ocorrente sempre, e que existe apenas uma asserção inflexível, uma afirmação firme de que se a justificação não é por obras, nem pela circuncisão, tampouco ela se dá pela lei. Então, ela não foi por obras, a primeira parte. A segunda parte não foi por circuncisão, não é a circuncisão que justifica, e a justificação também não é fruto da lei, de obediência à lei, porque ninguém consegue obedecer à lei totalmente. Porque a própria lei diz que se alguém infringir um item da lei, ele é culpado de todas as maldições da lei, né? Aqui a palavra ele vai trazer que a justiça não é. Veja o que ele vai dizer. Pois, por quê? Porque a lei, se você lembrar, a lei não foi dada antes. Mas Moisés deu a lei ao povo 400 anos depois. E Abraão foi justificado antes de ser circuncidado e antes de Moisés dar a lei. Então, e ele traz essa figura que a lei, ela não pode justificar. Não foi por intermédio da lei, verso 13, que Abraão e a sua descendência aqui, é importante que a descendência aqui está apontando para o povo, para as nações que Deus ia alcançar no descendente Cristo Jesus. Que aqui também aponta para a verdade de que só um descendente, que seria
o autor da justificação de todos. Cumpre a promessa de ser herdeiro do mundo. Veja que herdeiro do mundo, não herdeiro apenas do povo de Israel. Abraão, ele era o herdeiro, o pai das nações, o pai de todos os que creem em todo o mundo. E que são mediante, que ele diz aqui que são, e sim mediante a justiça da fé, que todos aqueles que creem no mundo inteiro, de todas as nações, pela fé, justificados pela fé, serão filhos de Abraão, serão do povo de Deus eleito, né? Verso 14, ele diz, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque se só quem cumpre a lei, que são os herdeiros, ou os judeus, então anula-se a promessa, que a promessa foi feita 400 anos antes. Então a lei invalidaria a promessa para Abraão, ao contrário. E ele mostra que, verso 5, que a lei suscita a ira, lembra? A lei é algo impossível para os homens. E porque a gente não cumpre a lei, nós estamos em pecado, e porque estamos em pecado, estamos debaixo da ira de Deus. Então, a quem tenta justificar-se pela lei, ele acaba caindo debaixo da ira de Deus, porque ele não consegue cumprir a lei, é o que ele está dizendo. Mas ele diz, mas onde não há lei, também não há transgressão. Né? Então, e a partir daí, no verso 16, ele diz, essa é a razão que provém da fé, não provém de obras, não provém de circuncisão, não provém da fé, mas provém da lei, mas provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, que descendência é da fé, não é a descendência judaica, mas somente ao que está no regime da lei, mas também aos que da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Ele nos inclui. Paulo está trazendo, todos os que creem são filhos de Abraão, são herdeiros de toda a promessa que Deus traz. E ele cita aí Gênesis 17:5, quando Deus faz a promessa a Abraão, né? Como no verso 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Essa foi uma questão que os judeus dificilmente, sempre erraram. Eles achavam que as promessas eram para eles, exclusiva para o povo. Então eles deixaram de ser a nação sacerdotal que apresentava Deus e a salvação para o mundo, né? Deus constituiu Abraão pai de muitas nações perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e que chama às existências coisas que não existem. E ele vai dizer que ele creu naquele Deus que é o Pai das promessas, que é o poderoso Deus, que cumpre as suas promessas. E ele foi justificado, e essa promessa do impossível, do poder de Deus, vai mostrar que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que traz à existência coisas que não existem, né? Já entramos vamos entrar agora na última parte, que é do 17, parte B até o 22, que Abraão, agora ele vai trazer claramente justificado pela fé. Em primeiro lugar, porque ele creu que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. Ele creu no Deus Todo-Poderoso. Ao poder de Deus, no verso 17, quando nós lemos ainda a parte B, ao Deus que vivifica mortos, ele crê que esse Deus é tão poderoso. Lembre que ele creu que Deus vivifica mortos quando ele entregou Isaac, né? E que Deus chama à existência as coisas que não existem, que esse é o Deus que criou todas as coisas, criou toda a terra com a sua palavra. E então Abraão
creu. E o verso 18, como ele creu, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Contra a esperança, qual esperança? A esperança do próprio Abraão. Lembre-se que Abraão era velho, sua esposa era velha, já tinha cessado as suas regras, as suas menstruações, ela não tinha mais capacidade de gerar. Abraão também já é velho, nós vamos ver que ele é amortecido, traz aqui, impotente fisicamente, né? Mas ele creu, ele é o que está dizendo aqui, mostrando a fé que gerou a justificação de Adão, que Deus falou, Deus prometeu, desde o tempo que ele saiu de Ur, que ele vem de Ur lá, Deus vem falando e ele vem crendo e obedecendo a Deus e caminhando na palavra de Deus. E assim, e o verso 18 diz, Abraão creu contra a esperança, né? Contra a sua própria condição física, né? De velhos, ele e a sua esposa, e que ele realmente, Deus ia cumprir a palavra, que ele ia ser pai de muitas nações, segundo a sua palavra, que a sua descendência seria grandiosa na terra, que ia alcançar todas as nações. O verso 19 diz, e não enfraqueceu na fé. Ele continuou, lembra que levou 13 anos da promessa até o nascimento de Isaac. A gente sabe que no meio tem uma interferência lá de Sara com a sua escrava, que induziu Abraão a um erro, né, de gerar um filho sem o tempo de Deus, mas independente disso, Abraão diz que ele creu, ele continua crendo sem enfraquecer. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Verso 20 diz, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé. Lembra essas antíteses que ele fala aqui, do não e mas? Está aqui muito claro aqui. Não duvidou por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, em vez de ficar incrédulo, de duvidar, de deixar a dúvida entrar no seu coração, ele permaneceu, pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E dava glória a Deus, ainda não vendo filho, mas ele cria e esperava Deus. Essa é a expressão da pessoa que crê. Então, ele chega aqui sem enfraquecer, não duvidou. E o verso 21 diz assim, que ele, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ele creu na palavra de Deus, ele ficou na palavra de Deus, por isso que ele foi justificado, não pelo que ele fez, mas pelo que ele creu e permaneceu crendo. E o verso 22 repete a mesma frase que Paulo já começa, que ele foi, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça, quer dizer que ele foi justificado, foi creditado a justificação a Abraão por causa da fé, e esta fé era crer em Deus, no poder de Deus, na palavra de Deus, na confiança em Deus. Ele permaneceu fiel nisso até o fim. E por fim, Paulo vai trazer a última parte aqui, do verso 23 ao 25, a fé, aqui a mesma fé de Abraão, é a fé que nós temos, nós devemos ter e receber de Deus, por graça sempre, para sermos justificados, independentemente das obras. Não somente Abraão, não somente Davi, mas todos nós também temos e podemos ter esta graça, essa justificação, fruto da fé,
e a partir daí sermos justificados, sermos filhos de Deus, descendentes das promessas e parte do povo de Deus, filhos de Abraão por fé. E o verso 23, então, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta. Ele está dizendo, não é só para Abraão isso é para nós. Lembra, ele está falando para os romanos, tanto judeus quanto gentios. Não é só para Abraão, não é só para Davi. Verso 24, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. É lindo isso, sabe por quê? John Stott vai abordar essa verdade, essa conclusão. Se Abraão, nós temos muito mais razões, muito mais condições de crer, porque Jesus já veio. Abraão viveu a sua fé muito anteriormente, somente por fé, por esperança, mas nós já temos a realidade. Jesus já veio, Jesus já ressuscitou, já encarnou, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou dentre os mortos, o nosso Senhor. Isso é um fato, uma realidade histórica e de fé. Então, isso é para nós também. Ele foi entregue por nossas transgressões, ele foi para a cruz para nos justificar, porque o nosso pecado foi colocado sobre ele. Então nós temos muito mais graça, muito mais condições de crer. Por isso Paulo vai em Romanos 10, ele vai, quem crer e for batizado, quem crer no Evangelho, quem ouvir e crer, será salvo. E nós devemos confiar não só no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele também é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual foi entregue por nossa vida e nossa morte. Então, no final, na conclusão, Stott diz assim, lá na página 158 do livro físico, diz assim, nós hoje em dia somos muito mais afortunados do que Abraão, e temos pouca ou nenhuma razão para deixar de crer. Afinal, nós vivemos do outro lado da ressurreição. Além disso, temos uma Bíblia completa, na qual está registrada tanto a criação do universo como a ressurreição de Jesus. Portanto, para nós é muito mais razoável crer do que foi para Abraão. Se foi para Abraão, se foi para Davi, fácil crer. Para nós, muito mais, que nós já temos toda a história da redenção, nós temos a história da criação, nós temos a história da encarnação, da obra de Jesus Cristo plena, temos a Bíblia aqui na nossa mão. Então, por isso, só pode ser justificado. Paulo vai trazer essa figura. Só a justificação, pela graça de Deus e por meio da fé em Deus, no seu poder e na sua obra, e nós somos justificados independentemente de obras. Amém, queridos? Então essa é a nossa 7ª aula, que ainda foi online. Na semana que vem eu devo estar junto com vocês já na segunda-feira, presencialmente, e nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre o povo de Deus unido a Cristo a partir do capítulo 1, capítulo 5, que é a justificação. Nós vamos ver a justificação pela fé e a paz com Deus. Quando Paulo agora já está justificado, veja o verso, capítulo 5, verso 1, só vou dar um spoiler aqui da próxima aula. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai trazer essa figura tremenda que nós também temos agora graça, paz e fé.
Amém, queridos? Deus abençoe, vamos estudando, vamos lendo o livro, é importante. Eu não posso abordar todo o livro, senão a aula teria 2 horas e pouco de exposição, mas essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe e até a semana que vem, em Cristo Jesus.